O Flamengo promete agitar o mercado da bola mais uma vez. Mesmo depois de anunciar nomes de peso como Carrascal, Saúl, Samuel Lino e Emerson Royal em um curto intervalo, o clube não deu por encerradas as movimentações e já se prepara para surpreender com novas contratações. E isso tem nome e motivo: o técnico Felipe Luiz. Com a temporada entrando em uma fase decisiva e exigente, o comandante rubro-negro sinalizou à diretoria que o elenco ainda precisa de reforços pontuais. O recado foi claro, e a resposta já está sendo costurada nos bastidores. Felipe entende que o grupo é forte, mas também sabe que a maratona de jogos que vem pela frente vai exigir mais do que apenas qualidade, vai precisar de profundidade. A prioridade neste momento é reforçar o sistema defensivo. O Flamengo, que há semanas atua com Léo Ortiz e Léo Pereira como dupla fixa de zaga, sabe que está desgastando seus titulares ao limite. Ambos vêm de uma sequência intensa e, além do desgaste físico, há o risco constante de perder um deles por lesão ou convocação para a seleção. E aí mora o perigo. Inclusive, o nome de Léo Ortiz já foi cogitado para uma nova convocação, o que poderia agravar ainda mais o cenário defensivo do time. O rubro-negro tem no radar a chegada de um novo zagueiro, considerado peça-chave para manter a consistência na reta final da temporada. A ideia é clara: não dá para arriscar. Os jovens do elenco ainda não estão totalmente prontos para assumir uma responsabilidade tão grande em jogos decisivos. Felipe Luiz deixou isso muito bem delineado internamente. Com uma agenda pesada, que inclui Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, a rotação no elenco vai ser fundamental. E para rodar com qualidade, é preciso elenco. O problema é que o mercado nacional oferece poucas opções viáveis. A maioria dos zagueiros em atividade no Brasil já atuou em mais de 7 jogos no Brasileirão, o que inviabiliza qualquer possível transferência para outro clube da mesma competição. Isso limita, e muito, as escolhas do Flamengo. Por isso, o foco está voltado para atletas brasileiros que atuam fora do país. Jogadores com experiência internacional, que possam chegar, vestir a camisa e jogar. Sem tempo para adaptação, sem margem para erro. Ainda existe o desejo da diretoria de buscar também um novo atacante para atuar como camisa 9, além de um goleiro, mas o cenário atual coloca a zaga como o ponto mais sensível. A escassez de opções confiáveis no elenco, somada ao possível desfalque em datas FIFA, acendeu o alerta vermelho. E falando em data FIFA, os 4 uruguaios do elenco flamenguista aparecem na pré-lista de convocação para a próxima janela internacional. Arrascaeta, Matias Vina, De La Cruz e Guilhermo Varela foram incluídos na relação divulgada pela seleção uruguaia. E embora isso já fosse esperado, aumenta a preocupação para a comissão técnica. Matias Vina, por exemplo, passou um bom tempo lesionado e só agora está voltando ao ritmo ideal. De La Cruz também enfrentou problemas físicos. Mesmo assim, todos os 4 foram chamados e devem desfalcar o Flamengo por alguns jogos. Isso sem contar a possível convocação de atletas brasileiros, o que tornaria a situação ainda mais delicada. Vale lembrar que o Brasil encara o Chile no dia 4 de setembro e depois enfrenta a Bolívia no dia 9, em uma altitude superior a 4.000 metros. O impacto desse jogo para os atletas é pesado, e a volta costuma ser complicada. O tempo de recuperação após um confronto em tanta altitude costuma ser maior, o que pode comprometer o rendimento dos jogadores nas rodadas seguintes. Portanto, o planejamento do Flamengo precisa antecipar todos esses cenários e tomar decisões estratégicas. A contratação de um novo zagueiro é tratada como prioridade e pode acontecer nos próximos dias. A janela ainda está aberta por mais 13 dias, e o clube está trabalhando com cautela e sigilo absoluto em torno do nome desejado. A meta é fazer uma contratação cirúrgica, que não gere ruídos no elenco e que ofereça o retorno imediato em campo. Felipe Luiz está atento a cada movimento e tem participado ativamente das conversas com a diretoria. E enquanto o mercado ferve nos bastidores, dentro de campo o Flamengo segue firme na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Após o empate entre Cruzeiro e Mirassol, o rubro-negro abriu 5 pontos de vantagem para a equipe mineira, que agora aparece na terceira colocação com 38 pontos. O Palmeiras segue em segundo, com 39 pontos, mas com um jogo a menos em relação ao Flamengo.
A equipe comandada por Abel Ferreira ainda pode encurtar a diferença, o que mantém a disputa pelo topo extremamente acirrada. Na quarta colocação aparece o Bahia com 33 pontos. Logo atrás vem um bolo de clubes com 29, Botafogo, Mirassol e São Paulo. O Fluminense está em oitavo com 27, empatado com o Bragantino, que ocupa a nona posição. O Bragantino, inclusive, vive uma fase instável e vem acumulando resultados ruins que o afastaram da briga direta pelas primeiras colocações. O Ceará fecha o G10 com 25 pontos. A tabela ainda tem Atlético Mineiro e Internacional com 24, Grêmio com 23, Corinthians com 22, Santos com 21 e o Vasco ali na porta da zona de rebaixamento com 19. Na parte de baixo, a briga também é intensa. Vitória aparece em 17º com 19 pontos, Juventude e Fortaleza estão empatados com 15 e o Sport amarga a lanterna com apenas 10 pontos e uma única vitória na competição até agora. Um cenário complicado para o clube pernambucano, que precisa reagir rápido se quiser escapar do rebaixamento. E ainda falando de Flamengo, mas agora nas categorias de base, tem novidade quente vindo por aí. O Mundial de Clube Sub-20 vai pegar fogo neste sábado no Maracanã. E olha, a torcida tá fazendo bonito. Já foram vendidos mais de 23 mil ingressos para a grande final entre Flamengo e Barcelona. A expectativa é de casa cheia para empurrar a garotada rumo ao bicampeonato mundial da categoria. O técnico Belletti, que comanda o time espanhol, já anunciou a lista dos jogadores relacionados para a partida e garantiu que o Barcelona vem com força máxima para tentar bater o rubro-negro no Maracá. Para os meninos do Flamengo, esse jogo é muito mais do que uma final. É a chance de conquistar um título de peso, ganhar visibilidade, quem sabe, acelerar a transição para o time principal. Muitos nomes que hoje brilham no elenco profissional já passaram por esse tipo de desafio. E agora é a vez da nova geração mostrar seu valor. O jogo promete ser pegado, cheio de emoção e com um clima de decisão de gente grande. A torcida tem papel fundamental e a expectativa é de um verdadeiro caldeirão no sábado. Enquanto isso, o elenco principal segue sua preparação para o confronto desta quarta-feira contra o Internacional. O último treino antes da partida será realizado nesta terça, às 3h30 da tarde, no CT do Grêmio, em Porto Alegre. A cidade vive um clima de decisão. É jogo grande, é jogo que mexe com os nervos da torcida e pode ser decisivo para o Flamengo manter a liderança e abrir vantagem na ponta da tabela. A concentração já está no máximo e a comissão técnica vem ajustando os últimos detalhes para encarar um adversário tradicional, que também briga por posições mais altas no campeonato. O Flamengo sabe que cada ponto conquistado agora pode fazer a diferença lá na frente. E com a proximidade das fases decisivas das Copas, é fundamental seguir pontuando no Brasileirão. Ainda há um longo caminho pela frente, mas o desempenho recente mostra que o time está no rumo certo. O momento é de foco, inteligência e, claro, reforços pontuais. Porque com um elenco mais equilibrado e descansado, o Flamengo pode sim sonhar alto em todas as competições que disputa. E se tem algo que o torcedor do Flamengo aprendeu nos últimos anos, é que em momentos decisivos o clube costuma se movimentar nos bastidores com firmeza. A exigência da torcida é alta, e a diretoria sabe que, para manter o time competitivo em todas as frentes, não basta apenas talento. Precisa ter elenco, precisa ter profundidade, acima de tudo, inteligência para montar um grupo capaz de suportar o ritmo frenético do calendário brasileiro. E isso inclui não só trazer nomes de impacto, mas também jogadores que cheguem prontos, com personalidade e capacidade de assumir protagonismo logo de cara. O perfil das contratações mais recentes mostra bem essa linha. Jogadores como Carrascal e Emerson Royal não são apostas. São atletas que carregam experiência e qualidade comprovada. O mesmo vale para Saúl, que apesar de viver uma fase de adaptação ao futebol brasileiro, tem bagagem suficiente para ser útil em momentos importantes. A chegada de Samuel Lino também reforça a ideia de que o clube quer velocidade, agressividade e renovação no setor ofensivo. Mas, como Felipe Luiz alertou, a zaga continua sendo o elo mais frágil. A continuidade de jogos pesados, a possibilidade de convocações e o risco de lesões tornam a chegada de mais um defensor algo urgente.
E se a diretoria conseguir concretizar essa contratação, o Flamengo passará a ter um elenco muito mais equilibrado em todas as posições. Isso pode ser o diferencial para buscar os títulos que o torcedor tanto deseja nesta temporada. Felipe Luís tem comandado os treinos com muita intensidade, fazendo ajustes finos no posicionamento defensivo, estudando alternativas para suprir possíveis ausências e buscando manter o time competitivo mesmo com alterações no 11 titular. O treinador vem ganhando cada vez mais respaldo interno e o respeito do grupo, que comprou suas ideias desde os primeiros dias de trabalho. Além do olhar para o mercado e para o dia a dia do time principal, o Flamengo também segue atento ao que acontece fora das quatro linhas. A preparação para a final do Mundial Sub-20 é tratada como prioridade dentro do clube. A comissão técnica da base está mobilizada, os jogadores estão concentrados e sentindo o peso da responsabilidade de jogar uma decisão no Maracanã, diante da torcida, contra um adversário de tradição como o Barcelona. É a chance de ouro para muitos jovens mostrarem que estão prontos para voos maiores. A garotada sabe que uma boa atuação pode ser o passaporte para subir de patamar dentro do clube. A expectativa é que a final de sábado seja um espetáculo, tanto dentro quanto fora de campo, e que sirva também como uma grande vitrine para os talentos que estão surgindo no ninho do urubu. Voltando ao time principal, o Flamengo segue firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A vitória recente e os tropeços dos concorrentes diretos deram ao clube uma vantagem importante na tabela. Com 43 pontos conquistados até agora, o rubro-negro lidera a competição e começa a abrir uma pequena margem que, em um campeonato tão equilibrado, pode ser decisiva. O Palmeiras, com 39 pontos e um jogo a menos, ainda é o adversário mais direto nessa disputa. Porém, é preciso lembrar que o calendário do time paulista também está recheado de compromissos pesados, e isso pode nivelar as condições nas próximas rodadas. O Cruzeiro, que começou a rodada com chances de colar na liderança, tropeçou diante do Mirassol, num empate que foi comemorado como vitória por parte da torcida flamenguista. O gol cedo da equipe mineira não foi suficiente para segurar a pressão do Mirassol, que cresceu muito no jogo e por pouco não saiu com os 3 pontos. Esse resultado permitiu ao Flamengo abrir 5 pontos sobre o Cruzeiro e, de quebra, ver o adversário cair para a terceira colocação. Um alívio importante, principalmente em um momento em que o time se prepara para uma série de jogos fora de casa. A tabela mostra um campeonato embolado, com várias equipes separadas por poucos pontos. Entre o quarto colocado, o Bahia, com 33 pontos, e o 10º, o Ceará, com 25, a diferença é de apenas 8 pontos. Isso significa que uma sequência de vitórias pode catapultar qualquer um desses times para o G4, ao mesmo tempo em que tropeços consecutivos podem significar queda vertiginosa na tabela. Esse equilíbrio deixa o Brasileirão ainda mais imprevisível, exigindo dos clubes uma regularidade quase perfeita. Irregularidade é justamente o que o Flamengo vem conseguindo manter nas últimas semanas. Mesmo em partidas difíceis, o time tem mostrado maturidade para se impor e conquistar pontos preciosos. A solidez defensiva, mesmo com o desgaste dos titulares, tem sido um fator determinante. E no ataque, a presença de jogadores como Bruno Henrique, Pedro e Gerson tem feito a diferença, não só pelos gols, mas também pela entrega tática. Ainda assim, o grupo sabe que não pode se acomodar. A disputa está longe de ser resolvida e cada rodada representa um novo desafio. No meio de tudo isso, a comissão técnica também se preocupa com a parte física do elenco. O número de jogos acumulados e a intensidade com que o time vem atuando são fatores que aumentam o risco de lesões. Por isso, a rotação entre os jogadores será essencial daqui para frente. E mais uma vez, entra em cena a necessidade de reforços. Um elenco mais encorpado significa mais opções para manter o nível de rendimento alto, independentemente de quem estiver em campo. A janela de transferências ainda permite movimentos até o final do mês, e o Flamengo trabalha em silêncio para surpreender. O sigilo em torno dos nomes especulados não é por acaso. O clube quer evitar concorrência, evitar ruídos e garantir que as negociações sejam conduzidas com tranquilidade. A estratégia é clara, agir com firmeza, mas sem alarde. E isso costuma dar resultado, como já vimos em outras temporadas. Quando menos se espera, o Flamengo aparece com um nome de impacto, daqueles que mudam o patamar do elenco.
E se por um lado a diretoria cuida das movimentações no mercado, por outro o foco no campo continua absoluto. A partida contra o Internacional é tratada como mais uma final. Jogar em Porto Alegre nunca é fácil, e o Inter, mesmo vivendo oscilações na temporada, é um adversário perigoso, que sabe jogar em casa e costuma crescer em jogos grandes. O Flamengo sabe disso e se preparou com seriedade. O treino desta terça-feira será o último antes do confronto, e a ideia é definir os últimos ajustes táticos e físicos antes da viagem para o estádio. A comissão técnica também acompanha de perto a recuperação de alguns atletas que vinham sentindo o desgaste das últimas partidas. A ideia é não forçar ninguém além do limite e usar a força do elenco para manter o rendimento. Felipe Luiz tem valorizado muito o comprometimento do grupo e acredita que, com a mentalidade certa, o time tem tudo para seguir somando pontos importantes fora de casa. E essa é a receita para ser campeão: pontuar longe do Maracanã e transformar o estádio em uma verdadeira fortaleza. A energia que vem das arquibancadas tem sido fundamental em momentos-chave da temporada. A torcida abraçou o time de vez, e os jogadores sentem isso dentro de campo. A conexão entre elenco e torcida voltou a ser uma marca registrada do Flamengo. E isso tem feito a diferença, principalmente nos jogos apertados, em que a vibração da galera acaba empurrando o time para buscar o resultado até o último minuto. Esse clima vai ser essencial também no Mundial Sub-20, que promete ser um dos grandes eventos do calendário rubro-negro neste ano. A expectativa é de casa cheia no sábado, clima de decisão e uma atmosfera única no Maracanã. É mais uma oportunidade para mostrar ao mundo a força da base do Flamengo e o tamanho da paixão da nação. Os jogadores da base sabem que, com o estádio lotado, tudo ganha outra dimensão. A pressão aumenta, mas a motivação também. E esse tipo de experiência, ainda jovem, ajuda a moldar o perfil de grandes atletas. Não é só mais uma taça. É a chance de escrever o nome na história do clube e deixar uma marca que pode acompanhar esses meninos por toda a carreira. Com a reta final da janela de transferências, as decisões precisam ser rápidas, certeiras e bem calculadas. O Flamengo vive um momento de confiança, mas sabe que não pode vacilar. Cada reforço que chega precisa agregar de imediato. Cada ponto somado pode ser decisivo na briga pelo título. E cada jogo é tratado como uma verdadeira decisão. A temporada está no seu ponto mais quente, e o Flamengo parece pronto para encarar tudo o que vem pela frente. Com organização nos bastidores, foco dentro de campo e o apoio incondicional da torcida, o clube segue firme no caminho para transformar mais um ano em uma temporada histórica. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Rafael Veiga, considerado por muitos como o maestro absoluto do Palmeiras, voltou a ser o centro de discussões acaloradas nos bastidores do futebol brasileiro. O que antes era apenas especulação de torcedores ansiosos e jornalistas esportivos, agora parece ganhar contornos mais concretos e polêmicos. Nos últimos dias, rumores intensos apontam para uma possível saída do craque alviverde do Verdão, situação que estaria sendo construída com certa pressa e intensidade pelo próprio jogador. A torcida palmeirense, que sempre exaltou a inteligência e habilidade do meia, agora se vê dividida entre incredulidade e revolta, diante de uma possibilidade de traição dentro do clube que tanto lhe proporcionou glórias e momentos históricos. Os corredores do Allianz Parque estariam cheios de cochichos e olhares desconfiados, já que a notícia de Veiga forçando a saída ganhou força entre dirigentes, companheiros de elenco e até setores da imprensa esportiva, sugerindo que algo maior estaria acontecendo, algo que ultrapassaria a simples negociação contratual. Alguns especulam que o descontentamento do jogador estaria ligado a decisões internas, talvez relacionadas à valorização de seu futebol, à perspectiva de títulos ou até a uma oportunidade financeira irrecusável. É, sem dúvida, um momento de grande tensão para o clube, que precisa lidar com a possibilidade concreta de perder um dos seus principais nomes sem que haja tempo suficiente para se preparar para a saída abrupta de um ídolo tão relevante. Em meio a isso, surgem rumores de que o Flamengo estaria observando de perto todos os movimentos, pronto para dar um passo estratégico que poderia mudar a dinâmica do futebol nacional nos próximos meses.
A imprensa carioca já comenta de forma quase certeira que o rubro-negro enxerga em Veiga um reforço não apenas técnico, mas também simbólico, capaz de impactar a torcida e aumentar ainda mais a pressão sobre rivais históricos. A especulação, portanto, ultrapassa a esfera esportiva, alcançando discussões sobre marketing, visibilidade e influência no cenário nacional, consolidando um burburinho que ninguém quer ignorar. O que chama atenção nesse suposto movimento de Rafael Veiga é a forma como tudo estaria sendo conduzido, com passos sutis, mas decisivos, que indicam que o craque do Palmeiras realmente estaria empenhado em construir a própria saída. Fontes internas afirmam que conversas discretas já teriam sido iniciadas com representantes do Flamengo, o que teria provocado um clima de tensão crescente dentro do Allianz Parque. Alguns jornalistas esportivos apontam que Veiga estaria em busca de um ambiente que valorize ainda mais sua visão de jogo e sua capacidade de decisão em campo, aspectos que sempre foram evidenciados no Palmeiras, mas que agora poderiam ganhar um novo palco e uma nova narrativa. A possibilidade de ver o meia comandando as ações ofensivas do Flamengo deixa muitos torcedores alviverdes em choque, considerando que sua presença em São Paulo sempre foi vista como peça central do time. Em paralelo, surgem questionamentos sobre a lealdade de jogadores em momentos decisivos, especialmente quando o assunto envolve dinheiro, projeção internacional e visibilidade midiática. Alguns rumores indicam que a diretoria do Verdão estaria tentando negociar com Veiga, oferecendo aumento salarial e bônus adicionais para mantê-lo no elenco, mas que a determinação do jogador em sair seria firme, alimentando especulações sobre o que realmente motiva tal decisão. Entre os palmeirenses, existe um sentimento de traição, uma espécie de frustração coletiva que mistura decepção com o entendimento de que o futebol moderno muitas vezes coloca interesses individuais acima de vínculos afetivos com o clube. Enquanto isso, os rumores sobre a chegada iminente de Veiga ao Flamengo se intensificam, alimentando o debate sobre o impacto que um jogador com seu estilo de jogo poderia ter na equipe carioca, não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente, especialmente em clássicos e confrontos decisivos. É como se cada passo do jogador fosse observado com lupa, gerando expectativa e tensão simultaneamente em duas das torcidas mais apaixonadas do país. A mídia esportiva continua alimentando esse burburinho, reforçando a ideia de que a saída de Veiga não seria apenas uma transação, mas um movimento capaz de mudar o equilíbrio do futebol brasileiro de forma significativa. O suposto interesse do Flamengo em Rafael Veiga não surge como mera coincidência, mas sim como resultado de um planejamento estratégico que visa fortalecer o elenco com um jogador que combina talento, visão de jogo e experiência decisiva em momentos de alta pressão. Bastidores indicam que dirigentes cariocas estariam em contato constante com representantes do atleta, explorando cenários que poderiam viabilizar a transferência de forma rápida e discreta, antes que qualquer alternativa surja dentro do Palmeiras. O fato de Veiga ser visto como peça-chave no time paulista torna a especulação ainda mais polêmica, já que sua saída impactaria diretamente no desempenho da equipe em competições nacionais e continentais. Entre jornalistas e analistas, há consenso de que o craque possui características que se encaixam perfeitamente no estilo ofensivo do Flamengo, que busca constantemente jogadores com capacidade de criação e finalização, algo que Veiga demonstra com maestria. No entanto, a questão ética começa a ser levantada, pois forçar uma saída do clube de coração provoca debates sobre compromisso, lealdade e postura profissional. Enquanto os rumores se intensificam, é evidente que o interesse do Flamengo não se limita à técnica, mas também à projeção que Veiga traria para a torcida, ao marketing e à presença simbólica que um jogador dessa magnitude gera em momentos de decisão. A situação se transforma em um verdadeiro jogo de xadrez entre clubes, onde cada movimento é observado, cada declaração ganha múltiplas interpretações e cada gesto do atleta é decodificado. A repercussão nos bastidores é enorme, com debates acalorados sobre se a saída seria justa ou uma afronta à história construída pelo jogador no Palmeiras. Ao mesmo tempo em que a expectativa pelo impacto dessa transferência na dinâmica do futebol brasileiro se mantém crescente e fervorosa, transformando rumores em uma narrativa quase palpável, com cada torcedor e profissional do esporte acompanhando atentamente cada passo desse possível desfecho. O clima de especulação envolvendo Rafael Veiga provoca reações intensas dentro e fora dos gramados, pois a possibilidade de sua saída afeta não apenas o desempenho técnico do Palmeiras, mas também o emocional de seus torcedores.
Conversas discretas e encontros sigilosos teriam sido registrados, reforçando a tese de que o craque estaria determinado a buscar novos desafios, e o Flamengo se apresenta como destino provável, oferecendo não apenas visibilidade, mas também condições ideais para que o atleta amplie seu legado. Em São Paulo, o burburinho sobre traição tomou força, com torcedores discutindo incessantemente nas redes sociais, nos programas esportivos e em rodas de amigos, criando uma atmosfera de ansiedade e indignação coletiva. Entre os dirigentes do Palmeiras, surge uma mistura de cautela e frustração, pois negociar a saída de um jogador desse calibre envolve não apenas questões financeiras, mas também a manutenção do clima interno, a gestão da pressão da torcida e o planejamento para substituir sua criatividade em campo. Simultaneamente, no Rio de Janeiro, a expectativa sobre a chegada de Veiga ao Flamengo cresce de maneira exponencial, com torcedores imaginando como a presença de um jogador com sua inteligência tática poderia mudar o panorama de competições importantes. Analistas destacam que a transferência seria estratégica em múltiplos níveis, técnico, emocional e até simbólico, reforçando a ideia de que o futebol contemporâneo não se restringe apenas à bola rolando, mas envolve projeção, imagem e influência sobre rivalidades históricas. Entre o Palmeiras e o Flamengo, o que se desenha é um cenário em que rumores se transformam em narrativas quase palpáveis, gerando uma tensão permanente entre especulação e realidade, onde cada passo do jogador é interpretado como um indício do futuro próximo, alimentando uma expectativa que dificilmente será contida. Nesse contexto, a movimentação de Veiga parece transcender o esporte, aproximando-se do drama e da intriga que caracterizam bastidores de transferências de grande repercussão, consolidando o burburinho como assunto central em todo o país. Apesar de ainda não haver confirmação oficial, a possibilidade de Rafael Veiga se transferir para o Flamengo se tornou tema onipresente em conversas de bastidores, programas esportivos e redes sociais, mostrando que rumores podem moldar a percepção pública antes mesmo de qualquer anúncio formal. A situação reflete um cenário em que a carreira de um jogador e o planejamento estratégico de clube se entrelaçam de forma complexa, gerando especulação intensa sobre a motivação, os impactos e a velocidade com que uma negociação poderia ser concretizada. Entre torcedores do Palmeiras, o sentimento predominante é de incredulidade e até de decepção, especialmente porque Veiga se consolidou como ídolo e peça central em conquistas recentes, tornando sua saída uma possível ferida emocional. Por outro lado, no Flamengo, a perspectiva de contar com um meia criativo, decisivo e experiente acende expectativas e sonhos de títulos, reforçando a ideia de que o futebol moderno é movido por estratégias, interesses e movimentos de bastidores tão relevantes quanto a performance em campo. Analistas esportivos destacam que a transferência, se confirmada, alteraria profundamente a dinâmica do campeonato, impactando confrontos diretos e rivalidades históricas, além de gerar discussões sobre a ética e a postura de jogadores em relação a clubes que ajudaram a construir sua trajetória. Enquanto rumores circulam, cada declaração de dirigentes, agentes e até do próprio jogador é interpretada, examinada e amplificada, transformando pequenas pistas em teorias sobre o futuro imediato. Nesse cenário, a tensão aumenta, o burburinho se fortalece e a atenção de todo o país se concentra na decisão de Veiga, mostrando que o futebol contemporâneo envolve muito mais do que jogo em campo. Envolve narrativa, expectativa, emoção e, acima de tudo, a percepção de lealdade, estratégia e oportunidade em um ambiente altamente competitivo e midiático, onde cada movimento é decisivo e cada rumor pode se tornar realidade, gerando consequências que reverberam muito além das quatro linhas. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!